Hoje juntamos ao currículo da bancada desportiva o Futgolf. Futgolf que é trazido até nós por Pedro Brito. Ele que é jogador de futgolf desde fevereiro de 2018 e que, praticamente 2 anos depois, se tornou campeão nacional do circuito de futgolf. É também jogador internacional. Pedro, quando na preparação desta nossa entrevista te falei em vires à rádio, tu inclusivamente disseste, nem que fosse num banco de jardim, em qualquer sítio, queres é divulgar o futgolf. Explica-me aquilo que é o futgolf para ser um ponto de partida para a nossa conversa. Boa tarde, Paulo. Muito obrigado desde já por me deixares vir divulgar a modalidade em meu nome e em nome do futgolf. Muito obrigado. Bem, o futgolf é uma nova modalidade para Portugal. Já existe desde 2009, ou seja, tem cerca de 10 anos em outros países. É um jogo de precisão, jogado num campo de golfe, onde temos que pontapear uma bola até que a consigamos introduzir num buraco de 53 centímetros de diâmetro, o que parece fácil, mas que na realidade se pode tornar muito difícil, porque tem muitos fatores, muitas equações que se tem que fazer, o tempo, o campo, o relevo, e todas essas circunstâncias têm que ser contadas para o futgolf. E tu, mas já jogavas futebol, como é que descobriste o futgolf? É engraçado, sim, sempre joguei futebol. Joguei futebol quase 30 anos, ou passou dos 30 anos, e é engraçado numa conversa em casa, após ter deixado o futebol, deixei o futebol em setembro de 2017, e em janeiro, para nós futebolistas, quando deixamos o futebol, acaba por ficar um vazio na nossa vida e queremos sempre ter um bocadinho de competição. E a conversa surgiu com o meu cunhado a dizer-me: epá, já descobriste a nova, tu que és um rapaz aí do desporto, aí das novas modalidades, já conheces o futgolf? Eu disse, não conheço o futgolf. O que é o futgolf? Ele disse, o campeão nacional é o Ricardo Esteves, aquele ex-jogador do Benfica, é jogado num campo de golfe, e a conversa ficou por ali. Passado umas 2-3 semanas, dei por mim a pensar no futgolf e fui à internet, fui pesquisar. Por sorte minha, existia um evento em Palmela nessa semana. Dirigi-me a Palmela, eles tinham a associação, na altura, a Associação Nacional de Futgolf, tinha o handicap de haver o campeonato do mundo em dezembro, ou seja, o handicap do campeonato, o chamariz do campeonato nacional seria para ser selecionado para o campeonato do mundo. E eu entrei numa de brincadeira, fui até Palmela com a família, com a minha mulher e com o meu filho. Cheguei lá, quis perceber o que era o futgolf. Acabei por ganhar o prémio Rookie, porque nós em todas as etapas, seja do circuito nacional, seja de promoção, temos sempre um prémio para quem vende novo. E isso faz com que muitas pessoas acabem por ficar cativadas e gostarem da nossa modalidade. Acabei por ganhar esse prémio. Houve um rapazinho do Ribatejo que me sussurrou ao ouvido: não queres vir jogar para a nossa equipa? Eu também não gosto nada dessas coisas da competição, nem nada que se pareça, então aceitei o desafio e entrei de corpo e alma na modalidade. Aliás, foste considerado o jogador revelação da época 2018 pela Federação. Isso significa que após poucos meses tu já espalhavas magia no futgolf, é isso? É verdade. Esse foi um prémio de final de época pela prestação que realizei ao longo de 2018. Em pouco mais de 7-8 meses tinha conhecido a modalidade e estava prestes a realizar o sonho
né, por ter sido o sexto classificado do circuito nacional, de representar a seleção num campeonato do mundo. Isso é algo que acredito que seja inexplicável, não é? É um sentimento fantástico. Representar a nossa seleção, representar o nosso país, penso que para toda a gente é um motivo de orgulho. Eu não fujo à regra e cada vez que me chamarem a representar o nosso país, é um sentimento inexplicável. São muitas emoções misturadas que dão voz à nossa participação com a camisola da Seleção Nacional ao peito. Mas antes de falar desta época, dessa primeira época de 2018 e também do Mundial de 2018 em que participaste, explica-me em poucas palavras o que é o futgolf. O futgolf é uma mistura entre futebol e golfe. Como é que isto depois num relevado de golfe se espelha? Ok. Como é que isto acontece? É assim, futgolf nem é golfe, nem é futebol. E ao mesmo tempo tem um bocadinho de cada. As regras são essencialmente as do golfe, uma ou outra adaptada à modalidade por ser com uma bola de futebol e ser com o nosso pé. E vai buscar um bocadinho ao futebol, porque é com uma bola de futebol número 5, que qualquer sénior joga num campeonato distrital ou nacional. E o engraçado da modalidade é que agarramos na bola, somos nós, a bola e um buraco. Temos a tranquilidade de um campo de golfe, ou seja, a natureza, nós, uma bola, e tentar colocar a bola no buraco com o mínimo de toques possível. Temos que ter a destreza do futebol, a inteligência do golfe e a performance do golfe, que as duas modalidades juntas dá uma linda modalidade que é o futgolf. Mas há que ter técnica, não é? Aquela técnica que se aprende no futebol para, naqueles lances mais difíceis, conseguir colocar a bola no buraco. Eu costumo dizer, até o meu pai consegue jogar futgolf e nunca jogou a bola. Isto, claro, em tom de brincadeira. Tem que se ter, não é obrigatório. Claro que se quiser ir mais além, o treino é fundamental, seja no futgolf ou seja noutra modalidade qualquer. Penso que mesmo não tendo essa técnica apurada, nós com o treino conseguiremos lá chegar. Agora, facilita, sem dúvida, ter a base da técnica ou da precisão do futebol, se ajuda a ser mais rápida a introdução no futgolf, ajuda. Portanto, o campo é um campo de golfe, a bola é uma bola de futebol. E como é que se vestem? Há golfe ou há futebol? Há futgolf. Temos uma indumentária muito própria. Não podemos ter chuteiras de futebol. No limite, aquele ténis com o pitãozinho de sintético, aquele turf. Temos que ter meia alta até ao joelho, não igual à de futebol, por cima do joelho até ao joelho. Temos que ter calção, que é bermuda com bolso, com presilhas para o cinto e botão. É obrigatório, não há calção de futebol, não há calção só de tem de haver um certo estilo. Tem que se ter charme a jogar futebol. O polo tem que ter botões, tem que ter gola e quem quiser pode ter o chapéuzinho, a boina, o que entender para tapar do sol. E tenta fazer a barba ou não? A barba é como cada qual. Cada qual escolhe a sua. Mas têm de ir aprimorados. Portanto, há aqui também sim. um certo preceito para dignificar a modalidade. Claro. E esse é o espírito do futgolf. É um jogo de cavalheiros onde o espírito certo dentro de um campo de golfe é o não haver barulho, é o respeitar a natureza, o respeitar o colega do lado e não nada de diferente disso. Fala-me então dessa primeira época em que
da surpresa, chegaste a esse sentimento de concretização de ser internacional, a época de 2018, do ano passado? Indo um bocadinho atrás, e já vais perceber a parte que eu falava do treino. Em 2018 foram 7 etapas do circuito nacional, onde nas 4 primeiras eu estava em 22º, 23º, ou seja, num universo de 50, 60 jogadores, eu ocupava a 22ª, a 23ª, sensivelmente a meio do campeonato. Já para além do meio do campeonato. E eu pensei para mim, bem, ou estou nisto para brincar, ou vou levar isto um bocadinho mais a sério. Como não consigo estar, como em tudo na minha vida, só por estar e só para brincar, só para gastar dinheiro supérfluo, então dediquei-me à modalidade, e nas últimas 3 etapas, com um bocadinho de treino, vi que não era difícil, onde conquistei um 3º lugar, um 6º lugar, um 7º lugar, que me fez cavalgar do 22º ao 6º lugar da classificação, ou seja, diretamente para a seleção nacional entravam os 5 primeiros do campeonato, o vencedor da Taça de Portugal os 5 primeiros do campeonato, o vencedor da Taça de Portugal e o melhor português no Open do European Tour em Castro Marim. Logo, se as 2 vagas que faltassem fossem repetidas dos 5 primeiros, entraria o 6º classificado e o 7º classificado. Foi o que aconteceu. O melhor português voltou a repetir-se dos 5 primeiros e eu entrei na vaga do 6º classificado. Portanto, a dedicação deu frutos e concretizaste essa ida à seleção. Como é que foi essa experiência? Foi brutal. Não há palavras, por mais que fale das emoções, há sentimentos que não se conseguem explicar. Um desporto, sempre gostei de desporto e ambiciono sempre um pouco mais em cada desporto. Por vezes não é possível, ou por a nossa profissão, ou por a família, mas senti que neste desporto era possível. E logo desde o início tentei agarrar a oportunidade e foi o que aconteceu. Logo, a partir da primeira época que participo, consegui agarrar o meu lugar na seleção nacional. As emoções é indescritível, só quem passa, foi uma semana em Marrocos que dava para escrever, como eu disse há poucos dias, dava para escrever 3, 4 livros de experiências, de histórias, de muito choro, de muitas emoções, de muitos sorrisos, muitas histórias que vão ficar para o resto das nossas vidas. Conta-me uma dessas histórias, uma que tenha ficado mesmo marcada na memória. Bem, há histórias que não posso contar. Pois aqui não, uma das histórias, e isto é engraçado, e isto fica para quem não sabe o que é o futgolf, e posso-vos dizer uma das histórias mais emocionantes do nosso futgolf internacional, foi, e passou-se comigo. Nós estávamos a jogar contra os atuais campeões do mundo, na altura, os Estados Unidos, estávamos a jogar por seleção, estávamos 3-3, e o meu jogo era o decisivo. Eu, ao buraco 13, faltando 5 buracos, estava a perder 5-1, ou seja, tinha 4 buracos de desvantagem, ou seja, se eu empatasse ou perdesse mais um, perdíamos o jogo. Os meus colegas apoiaram-me, falámos de buraco para buraco, e essa força fez com que eu conseguisse chegar ao buraco 18, ou seja, consegui adiar a decisão até o último buraco, para a decisão da vitória com os Estados Unidos.
na altura era inexperiente, não contava agora com a experiência que tenho e não sabia de algumas nem perguntei de algumas possibilidades que nós tínhamos nesse buraco, ou seja, eu consegui ganhar os 4 buracos seguintes, fomos para o buraco 18 com 5-5 e aquele era o buraco decisivo, era o buraco que se eu empatasse o buraco com o americano, Portugal vencia porque tinha maior diferença entre pontos marcados e pontos sofridos. Se perdesse o buraco, os Estados Unidos vencia a partida, e nós Portugal, sem nunca ter participado numa prova internacional, eliminar os campeões do mundo seria uma coisa verdadeiramente histórica, e eu não tinha essa experiência nem a sabedoria para conseguir fazer isso. Joguei à minha maneira, acabei por perder esse buraco de forma infantil, que se calhar nunca mais irei cometer aquele erro, mas fica a história. Pelo o que estava praticamente perdido, conseguimos recuperar, e todas as emoções após o término desse buraco, onde temos gravado nas nossas memórias e em filmagens até do Campeonato do Mundo, onde perdemos, mas saímos muito dignificados, e as pessoas começaram a olhar para Portugal como uma potência no futebol. Fica a aprendizagem, não é? Sim, claro, sem dúvida. Uma aprendizagem que este ano, muito recentemente, e já depois de ter sido campeão do circuito nacional, voltou agora com o Europeu 2019. Mas, indo passo a passo, época 2019, mais um degrau, aliás uns bons degraus acima, conquistando o título de campeão nacional. Isto significa que aquele bichinho e aquela paixão que surgiu, germinou e deu aqui num atleta que em 2 anos consegue chegar ao topo. Sem dúvida, o esforço, a vontade e a dedicação foram determinantes, e os apoios, obviamente, foram determinantes para essa performance. Claro, mas sem trabalho nada se consegue. Uma época que teve tudo para começar mal. Desde logo faltava uma semana, não tínhamos equipa sequer para inscrevermos. Nós poderíamos participar individualmente, mas tentei trazer mais alentejanos para a modalidade, para também minimizar os gastos e os custos das idas aos campos, que é nós estamos um pouco limitados em relação a isso, e espero que daqui a algum tempo nós consigamos ultrapassar essa situação, e a uma semana do início do campeonato não tínhamos equipa, ou seja, não tínhamos clube para representar, e tinha tudo para correr mal. Mas felizmente as coisas deram a volta e acabou por correr bem. E o que é certo é que alcançaste o título, daí um passo para o europeu. Como é que foi esse europeu, que foi muito recente? Sim, foi a semana passada. Aliás, uns dias antes estiveste doente, ou umas horas antes estiveste um bocado ali. Passei a noite no hospital a levar soro e medicamentos, foi terrível. Pensei que já não era capaz de voar para a Inglaterra para participar no Campeonato do Mundo. Deixa-me só recuar um bocadinho ao início da época, se for possível, para... Com certeza. Para se perceber toda a nossa dificuldade. Eu tentei puxar alguns atletas daqui da nossa região, amigos, para tentarmos minimizar os custos, porque o campo mais perto que temos é em Cruz, Santo Estevão, Benavente, fica a uns bons 80, 90 km, e aquela parte do treino é fundamental. Só consegui o título nacional por muito treino, por muitas idas ao campo, muito treino. E quando eu dizia que não, a uma semana do campeonato iniciar-se não tínhamos equipa, é importante referir que foi um apoio importantíssimo o Sport Clube Alcancevense. Nós tínhamos 3, 4 equipas que praticamente nos garantiam que queriam a modalidade nas suas secções, criar a sua secção de futebol. À última da hora
para teres uma noção, na segunda-feira todas as hipóteses caíram por terra e nós na terça-feira não tínhamos qualquer hipótese de ter uma equipa para representar. Poderíamos sempre participar individualmente, não seria a mesma coisa, até que aparece, e aqui tenho que dar o meu muito obrigado ao Sport Clube Alcaçovense, que aderiu a esta modalidade e nos apoiou na medida do possível, nas suas possibilidades, na criação da secção e no nosso campeonato. Aliás, se noutras modalidades, muitas vezes, existem de facto tantos problemas a alcançar os apoios, se calhar no futebol, que é uma modalidade menos conhecida, pior ainda. Sem dúvida, foi terrível. Felizmente tivemos poucos apoios, mas bons. De referir que os nossos patrocinadores foram incansáveis e sem eles não conseguiríamos alcançar esta temporada, porque o Sport Clube Alcaçovense não tinha fundo de maneio para a nossa secção e os nossos patrocínios, poucos, mas que conseguimos arranjar, ajudaram-nos muito, mas mesmo muito. Se calhar é importante referir os nomes dos patrocinadores: o Oscar Ambrósio, o mediador de seguros da Fidelidade, a Quinta Digital, o Restaurante Pola, Restaurante Medieval, o Cabeleireiros Perdigão, não quero falhar de nenhum, Mercearia Alentejana, Cooperativa de Portel, ainda são o alguns, AJ Pereira. Lá está, pouco a pouco, um bocadinho de um lado, um bocadinho do outro, acaba por como é que foi a reação desses patrocinadores, dessas empresas, quando foram abordadas para ajudar, para apoiar esta modalidade? Queres apoio para o quê? Fute quê? Golf foot? O que é isso? É engraçado depois da gente explicarmos às pessoas, claro, ninguém conhecia, era uma modalidade no Alentejo então que poucos conheciam. Foi muito difícil de convencer as pessoas, entre aspas, de poderem ajudar. Felizmente houve alguns que acreditaram em nós, e hoje em dia o nome deles foram elevados num patamar nacional, principalmente o Sport Clube Alcaçovense. E o chegar até ao Alcaçovense, como é que se deu também a história? Tu és de Évora, não é? Não sei se alguma vez tinha jogado no Alcaçovense, que também tem algum histórico no Distrital de Évora. Como é que foi chegar também até ao Alcaçovense? É engraçado, joguei lá futsal numa época e no desespero, porque não tínhamos apresentado a modalidade a clubes como a União, como o Juventude de Évora, o Sampedrense, a vários clubes da região. À última hora ninguém quis avançar para a modalidade. Alguns deles até ainda estamos à espera da resposta. Sentados não, agora estamos de pé e de cabeça levantada, porque mesmo sem o apoio deles, pelo menos na altura, nunca se sabe, estamos sempre abertos a novas propostas e a novas parcerias. E numa conversa nessa terça-feira seguinte à segunda-feira, a falar com um colega das Alcáçovas, quem é que é o presidente das Alcáçovas? É fulano X. Até é meu colega. Foi meu colega tanto no futsal como é meu colega de profissão. Então liguei-lhe e ele depressa abraçou, dentro das possibilidades, não mentindo nem omitindo as condições de ajuda. E nisso é de louvar, porque nós também não pedíamos nada mais que representar o clube, e tentaríamos já alguns patrocínios através do clube. Ele e a direção, diga-se, que foram incansáveis no primeiro momento que nós precisávamos para organizar a equipa, e isso foi extraordinário.
É o mais importante, é o pontapé de saída. Neste caso, o arranque é sempre fundamental para que depois o resto possa acontecer. Até agora, qual foi o momento que... Há pouco contaste aquela história, quando tinhas menos experiência daquela que tens hoje, já passou um ano pelo menos. Há algum momento que te tenha enchido e preenchido de orgulho enquanto jogador de futebol? Claro, há vários. Há vários momentos. O momento mais marcante foi o abraço que deu ao meu pai no final do último pontapé da última etapa do Circuito Nacional. Foi o último pontapé que me deu a vitória, e foi um descarregar de emoções, e sem dúvida que o meu pai foi o ombro que me carregou nesta etapa. Ele fez tudo para que eu pudesse trabalhar, para que eu pudesse treinar, e levava-me e trazia-me, e todos os dias acreditava. Quando nós só ouvíamos falar de determinados jogadores e ele era o único que me dizia: tu também és capaz, tu vais ser o campeão, tu vais ganhar. E isso é um sentimento, quando damos o último pontapé e que sabemos que a vitória já não nos foge, que é um descarregar de alegria e de emoções fantástico. Estive também a ver as tuas publicações, e há uma em que partilhaste um vídeo. Eu não sei se estou a dizer isto bem, é um put ou um put? Put. Em que tu fazes uma publicação de um vídeo em que diz que não foi o put mais decisivo da tua curta carreira, mas de certeza o mais bonito, e de facto a bola ainda estava bastante longe do buraco, e aquilo tem muito que se lhe diga, não é? Porque tu pontapés para um lado, mas a bola vai tender ir para o outro lado para acertar no buraco. Isto é magia, não é? É incrível, esse buraco que estás a falar, esse vídeo é no Campeonato do Mundo. Foi das bolas mais maravilhosas que eu já fiz, porque, como estás a dizer, não dá para perceber no vídeo, mas o campo, o buraco, do lado direito para onde eu jogo a bola, fazia um relevo bastante grande e acentuado para o buraco. Ou seja, eu sabia que, e estava bastante vento, sabia que jogando por ali a bola cairia sempre para o buraco. O que eu não sabia é, e isso, quando nós tocamos na bola, nunca temos a certeza se irá com a força certa, se irá com... Sabemos que queremos fazer aquilo. O que irá acontecer, muitas das vezes, nós não sabemos. Podemos controlar um pouco, mas não temos a certeza inicial. E naquele caso, eu jogo a bola completamente para o lado contrário do buraco, e a bola, com o vento e com a inclinação do terreno, vai, acaba por cair dentro do buraco de uma forma extraordinária. Só faz quem sabe. E também tem de se ter sempre aquele condimento que é a sorte, e isso, quer se queira, quer não, é a realidade. Em termos de próximos desafios, quais são os sonhos que alimentam a próxima época ou aquilo que vem por aí? Bem, esta temporada ainda não terminou, ainda temos a Taça de Portugal, que vai ser agora dia 20 de outubro, na Cidade Europeia do Desporto, em Portimão. Temos a final do European Tour de Futgolf, que será de 14 a 17 em Castro Marim, onde praticamente 2 meses do evento já esgotaram as inscrições, ou seja, temos jogadores de todo o mundo a quererem participar na nossa organização, que é de louvar, que é fantástico. Podemos dizer mesmo que temos mais jogadores do que um europeu de futebol nesse evento. É uma coisa brutal e fantástica sermos reconhecidos como um país de grande organização. No futuro, começa a apontar já as baterias para o Mundial de 2020, que vai ser no Japão. Com certeza, se este ano tivemos 150 jogadores a participar no circuito nacional, para o ano teremos mais e mais qualidade. E ainda a semana passada, em conversa com a rapaziada lá no europeu, será cada vez mais difícil daquilo que eu fiz em 2018 e outros colegas meus fizemos em 2019.
porque será tanta a qualidade que quem vem de novo vai sentir um pouco mais dificuldade em chegar à frente. Não é impossível, porque já se reparou que com o trabalho e com a dedicação tudo é possível. Agora, temos cada vez mais qualidade, temos os jogadores profissionais de futebol a quererem entrar na modalidade, desde pessoas que nunca... E lá está, isto é uma modalidade tão bonita que abrange uma faixa etária dos 12, 13 anos, 14 até aos 80, qualquer pessoa pode jogar e isso é fantástico. Até o teu pai? Até o meu pai. O meu pai, diga-se de passagem, foi o 5º classificado de veteranos em 21 atletas. Para quem nunca tinha jogado a bola foi fantástico, foi fantástico. Como é que, já falaste no teu pai, como é que a família, no seu todo, também vive esta tua paixão pelo futebol? Se vive com algum sofrimento. As tardes que eu passo fora, eu não consigo ir fazer um treino e olha, vou só ali e já venho, e demorar 20 minutos. Eu vou ali e demoro uma tarde para fazer um treino, porque tenho a viagem, tenho o treino em si, para ser um treino demoro sempre 3 horas e pouco, mais a viagem para cá. A família acaba sempre por sofrer um bocadinho, mas como a minha esposa me disse, há sacrifícios que valem a pena e ela esteve disposta a fazer esse sacrifício para que eu fosse campeão e isso acabou por acontecer. E acompanham-te às vezes? Sim, sempre que podem acompanham. Lá está, é um desporto que até nisso é fantástico. As nossas famílias podem nos acompanhar para os campos, seja em treino, seja em competição, e podem estar perto, não tão perto de cochichar ao ouvido isto ou aquilo, principalmente em competição, mas conseguem estar presentes no treino, e quando as coisas estão a correr mal, basta olhar para as nossas famílias para por vezes conseguirmos dar a volta por cima a uma situação que está a correr menos bem. E portanto já convenceste o teu pai a também ser jogador de futebol, e o resto da família também vai ou não? O meu filho, mais 2 ou 3 anos, também com certeza começará a jogar. Neste momento o futebol caminha por uma situação, e agora queria também deixar aqui o repto a todos os nossos júniores que queiram, quando eu digo júniores é até aos 16 anos, que queiram experimentar a modalidade. O futuro da modalidade começará pelas pessoas mais novas. Porquê? É a sustentabilidade da modalidade, é começar cada vez mais a ter formação e pessoas mais novas a entrarem na modalidade. Isso será a sustentabilidade do futebol. Não pode ser só pessoas com 35, 40 anos a terem a sustentabilidade do futebol. E nós precisamos de júniores como de femininos, porque isto é engraçado. Tivemos uma campeã nacional com 15 anos, que bateu todas as senhoras do circuito nacional, e isso foi fantástico. Ela foi connosco ao Campeonato do Mundo, e todos os jogadores de alto nível ficaram abismados com a qualidade da Madalena. A Madalena chuta o primeiro pontapé de pé esquerdo e finaliza de pé direito. É uma coisa... nem os melhores jogadores conseguem fazer uma coisa dessas. E é fantástico. Eu gostava que quem quiser, estamos abertos a que venham connosco, venham conhecer a modalidade, júniores, absolutos da nossa idade, amigos, tragam os vossos amigos, venham conhecer o futebol, porque quem nunca jogou vai gostar, e quem jogar vai ficar apaixonado e não vai largar. Aqui fica esse convite é daqueles que acho que marca quem ouve, fica com vontade de ir jogar futebol. Há pouco falaste nos treinos. Onde é que podes treinar? Onde é que há campos onde possam treinar? Isso também envolve custos, não é? Sem dúvida, e lá está, os apoios que nós estamos a tentar a realizar já para a próxima época será para minimizar esses custos, porque o campo mais perto de treino real será o de Santo Estevão, ao pé de Cruz, Benavente. Depois será em Torres Vedras, Sintra, Amarante, Castro Marim,
que já envolve uma grande logística para se treinar. Na realidade, nós clube, nós como estamos longe dos centros de treinos, dos campos de golfe, dos campos de futgolf, onde se possa treinar, nós teremos que, e já temos planeado para esta época, novos treinos de maneira diferente, para que a gente consiga colmatar essa diferença. Conseguiremos num espaço mais reduzido, com certeza, arranjar maneira de fazer treinos um pouco mais específicos, nem que seja num empréstimo de um campo de futebol, para que nós consigamos bater umas bolas. É importante no treino não se perder eu costumo dizer não perder o pé, ou seja, não perder o pé, o contacto com a bola. É importante, semana após semana, nós tenhamos muito contacto com a bola para que não deixemos fugir a sensibilidade do buraco. Muito bem, a sensibilidade do buraco está bem dito. Olha que essa foi bem dita, sim senhora. Pedro Brito, já falámos um pouco de tudo, já fizeste o convite para que quem nos ouve também se juntar a esta modalidade, e falaste aí que há jovens dos 14 aos 80 a jogarem. Nas Alcáçovas, qual é o mais novo e qual é o mais velho? O mais novo nas Alcáçovas tem 29 anos, o mais velho é o meu pai com 56. 56, é um jovem. Um jovem e que se bate com a malta mais nova. E se for preciso faz-te fazer má figura? Ainda não. Pedro, queres deixar uma mensagem final que queiras? Quero também deixar essa divulgação. Quem queira acompanhar e saber mais de futgolf, há vários sítios. Há um podcast que é o Buraco 18, e portanto quem queira e tenha essa curiosidade em olhar para o futgolf e pesquisar, sobretudo este podcast, que ainda ontem teve emissão, tem emissões de hora e meia, sensivelmente, em que se pode conhecer de facto a modalidade mais a fundo. Sim, primeiro que tudo, queria deixar aqui quem nos queira ajudar ou que tenha vontade de entrar na modalidade, nós estaremos receptivos a todos esses apoios, e todos os apoios são bem-vindos, seja muito, seja pouco. Nós queremos, porque temos uma época muito comprida e com muitos gastos. Precisamos de toda a gente que queira fazer parte do futgolf na próxima época, ajudando o Alentejo a revalidar o título de campeão nacional. Nós estamos de braços abertos. Podem nos contactar através da minha página do Facebook, Pedro Brito Futgolf, do Sport Clube Alcaçovense Futgolf, ou qualquer página pessoal de cada um dos elementos: Pedro Brito, Diogo Pereira, Luís Correia, João do Carmo, Clara Pedro Brito, Pedro Silva, Vítor Lopes, que vive aqui em Montemor. Qualquer um de nós vos dá indicações e agradecemos qualquer apoio que nos deem. Locais de divulgação, temos o Buraco 18, que talvez seja é um podcast que fala de futgolf, que entrem, vejam, conheçam, porque vão ouvir falar de futgolf, peço desculpa, vão falar com pessoas e vão comentar com pessoas ligadas ao futgolf, os campeões nacionais, o presidente da federação, que é o Ricardo Esteves, é jogador de futebol do Benfica, internacional português, entre outros. E, aliás, está partilhado no Spotify, no YouTube, nas redes sociais. Quem quiser pode acompanhar todas as 3-4 emissões que já foram feitas. Tem sempre o site da Federação Portuguesa de Futgolf, que podem dar uma vista de olhos, que
que tem lá todos os eventos e participações, classificações, etc., do circuito nacional e internacional de futgolf. Procurem pelas equipas, procurem que neste momento são 16 equipas no circuito nacional, qualquer uma delas, seja perto da vossa área de residência, seja longe, vos ajuda a encontrar o futgolf e a mostrar o que é o futgolf. Pedro, muito obrigado por teres vindo até à bancada desportiva, ter falado daquilo que é a tua paixão, que é o futgolf. Votos de que continue a ser uma paixão com momentos que ficam para a memória e que continue a ser também a pessoa com esse sorriso que gosta do que faz e faz o que gosta, que é o que mais interessa. Muito obrigado. Tivemos então com Pedro Brito, jogador de futgolf, que trouxe uma prenda para a bancada desportiva. Tirámos ali uma fotografia com a camisola do internacional Pedro Brito, que depois iremos partilhar também e ter o orgulho de partilhar essa camisola. Muito obrigado, Pedro.